Oi pessoal, essa é a Camila, ela é nossa modelo hoje do curso, tá? Além de modelo, a Camila é minha cliente. Eu escolhi ela para que essa maquiagem seja o mais real possível sobre maquiagem de atendimento, tá? A gente já limpou o rosto da Camila e agora eu vou começar a preparar a pele dela para maquiagem. Eu vou usar a água micelar agora para preparar a pele dela, para tirar qualquer impureza que ainda possa ter na pele dela, para que a maquiagem consiga aderir completamente e ter uma boa durabilidade, tá? Lembrem-se sempre de limpar na área dos olhos, tá? Que é a área onde a gente vai fazer a correção de olheiras, cor, tá? Os lábios também. Agora, após a água micelar, a gente vai passar o Fix Mais da MAC, tá? E esperar que ele seque um pouquinho. Agora, após o Fix Mais, a gente vai passar o Glow Primer da Biang para trazer luminosidade para o rosto da Camila em pontos específicos, tá? Nós vamos aplicar ele e eu vou espalhar ele com um pincel Dual Fiber, esse aqui é da Dye Makeup, o F09, tá? Leves batidinhas. Lembrando que quando a gente vai aplicar líquidos, o pincel Dual Fiber é o pincel ideal, tá? Sempre que a gente for aplicar um produto no rosto, a gente aplica de baixo para cima, sempre para cima, tá? Após o primer da Biang, a gente vai passar a vitamina C. Essa aqui eu vou usar a da Tracta porque é mais fácil de vocês encontrarem em qualquer lugar, tá? Ele é um produto bem fluido, então de 3 a 4 gotas já faz o rosto todo, tá? Esses produtos, eles vão trazer viçosidade para a pele. Vão trazer tônus, tá? E isso ajuda muito na hora da maquiagem. E para quem tem poros mais dilatados, eles também vão ajudando a equilibrar, tá? Essa espessura da pele. Agora, após a vitamina C, a gente vai passar um creme para a área dos olhos, para preparar essa região aqui abaixo dos olhos, tá? Para receber depois o corretivo, a base, para que não engrume, que esteja bem hidratado. É uma região que é muito importante ter atenção e deixar bem hidratado, tá? Porque é uma área que, se a pessoa tiver linhas de expressão aqui, a base tende a engrumar muito. Agora, como eu quero fazer na Camila uma pele bem luminosa, eu vou usar o Strobe da MAC. Assim como o Biang, eu vou usar ele em pontos estratégicos, tá? Pontos de luz. Ele também pode ser misturado com a base, tá? Não tem problema nenhum. Só que daí você vai ter uma pele totalmente luminosa. E eu quero iluminar alguns pontos aqui na Camila. Agora, na área dos olhos da Camila, a gente vai fazer a correção de pálpebra fixa e pálpebra móvel, tá? Sempre escolher um corretivo mais próximo possível da cor da pele da cliente, tá? Aqui na Camila, eu vou usar da minha paleta de corretivos o tom mais clarinho e um intermediário
porque a Camila ela é bem branquinha. Então eu quero que essa pálpebra fique bem uniforme, tá? A pálpebra móvel da Camila, ela tá um pouquinho mais escura do que a pálpebra fixa. Então eu vou uniformizar esse tom para que na hora que eu chegue com as sombras aqui, eu tenha uma superfície plana e uniforme em cor para eu poder trabalhar, tá? Sempre camadas fininhas, lembrando que a sombra também pode engrumar se essa aplicação não for bem uniforme, tá? Eu vou aplicar com o pincel e vou fixar ela com a esponjinha para a área dos olhos, tá? Agora que eu já apliquei com o pincel, eu vou vir com a esponjinha para a área dos olhos e vou dar leves batidinhas. Essa esponja, o ideal é que ela seja umedecida sempre um dia antes da maquiagem, para que no dia ela esteja com uma umidade leve, tá? Lembrando que esses materiais, principalmente por questões de biossegurança, eles devem ser individuais, tá? Higienizar de cliente para cliente. Se você não tem material suficiente, use álcool isopropílico, tá? Bom, agora que a gente já aplicou o corretivo no olho da Camila, eu vou vir com uma sombra rosada, tá? Cintilante, da Urban Decay, e vou aplicar em toda a pálpebra dela, tá? Para trazer fundo de cor para essa maquiagem que a gente vai fazer. Sempre segurando na pontinha do pincel. Esse é um exercício para você fazer em casa, tá? Quanto mais na ponta do pincel, mais leve e sem marcação o seu esfumado vai ficar, tá bom? O movimento ele é circular na diagonal para cima, tá? Sempre trazendo para fora a sombra. Nunca fazendo movimento circular fechadinho. A nossa intenção aqui é que o olhar fique mais ampliado, tá? Feito de um lado, nós vamos para o outro. Mão leve, pouco produto, sempre tirando o excesso. Diagonal para fora, jogando sempre para cima, tá? Sempre que você estiver aplicando a sombra, verifique se você está deixando os dois lados iguais, tá? Por isso que é importante sentar a cliente para maquiar, porque agora com a Camila sentada eu peço para ela virar para mim e consigo conferir os dois olhos, tá? Quando a cliente está deitada, o que acontece? Inclina a tua cabeça para trás um pouquinho, Camila. Fica muito difícil ver porque o próprio rosto dela vai jogar sombra, tá? Então sempre que ela tá com a cabeça retinha para mim, ela tá de frente para minha luz, eu estou com a ring light em frente à Camila, e eu consigo trabalhar ela para lá e para cá sem ter erro de sombra, tá? Bom, agora que a gente já deu o fundo nos olhos da Camila, esse pincel foi o que eu usei nela para a primeira sombra e eu vou usar agora nessa segunda também. É o da MAC, o 224, tá? Ele é um pincel fofinho para esfumar, tá bom? Agora, nessa segunda aplicação de sombra, eu vou usar nela, da Urban Decay também, um tom mais fechadinho de rosa, tá? Que tenha rosado de fundo. Esse aqui que eu vou usar, ele é um Bordeaux, tá? Então, eu vou trabalhar no olhar da Camila como se fosse um C,
esfumando na diagonal, trazendo para fora. Eu estou trazendo para vocês uma das maquiagens mais pedidas no atendimento, tá? Ela é uma maquiagem que possibilita a gente trocar facilmente vários tons de batom e proporcionar efeitos diferentes, mudando apenas o cílio e o delineado no final. Essa mesma técnica que eu estou ensinando para vocês, vocês podem trocar os tons de sombra e ter resultados diferenciados, tá? Sempre pegando, tirando o excesso, aplicando e esfumando. Lembrando de fazer o formato do C aqui. Só tem um jeito de você fazer a transição de cor e ele não ficar marcado. Trabalhar os tons certos e a mão leve com a técnica certa para esfumar, tá? Um pouquinho também. A Camila, ela tem uma pálpebra bem ampla, mas se fosse uma cliente com um olhar pequeno, a gente também consegue ter um efeito muito bacana com essa técnica, tá? Até o momento eu trabalhei apenas com 2 tons de sombra, sombras em pó. A primeira foi uma sombra acetinada, essa que eu estou usando é uma sombra opaca, tá? Misturar texturas traz muito efeito, principalmente no final da maquiagem. Agora, como eu já fiz o fundo, a gente já criou sombra, eu vou vir com um pincel menor. Esse aqui é o da Dye Makeup, o 0141. Eu vou pegar um tom mais terroso e trabalhar na base do cílio da Camila para cima. Essa técnica de maquiar a cliente sentada deixa você livre também de ter que estar tocando no rosto da cliente, tá? E isso vai facilitar principalmente na hora da base, para que você não demarque o rosto da sua cliente. Movimento circular, diagonal para fora. Sempre que você estiver maquiando a sua cliente, nunca dispense o seu último pincel. Com o restinho de sombra que tem nele, a gente vai voltar aqui corrigindo a marcação que possa ficar, tá? Propositalmente, eu criei uma marcação aqui no final para mostrar para vocês como funciona.
Agora eu venho com o pincel da última sombra que tinha aqui, viro a minha cliente para a luz, estico levemente a pálpebra dela para cima e esfumo qualquer marcação que possa ter ficado com o restinho do produto que ainda tem no meu pincel. Vejam como some. Agora, com o nosso fundo de sombra pronto, eu vou vir com um primer para glitter, esse aqui é da NYX, com um pincel Duo Fiber, lembrando que sempre líquidos e pastosos o pincel tem que ser um Duo Fiber. Este é o da MAC 233. Uma gota do produto e eu vou aplicar no lugar da pálpebra onde eu vou depositar depois o pigmento que eu vou aplicar aqui no olho da Camila. Uma gota, divide entre os dois olhos, espalha levemente sem remover a sombra. Agora que os dois olhos já estão com um primer para glitter, né? Eu vou usar esse pigmento da MAC, é o Tan. Todo pigmento, eles devem vir com esse tipo de lacre para que a gente não tenha desperdício e não contamine entre clientes, tá? O que a gente pode fazer quando for usar o pigmento? Esses pigmentos, eles têm um valor mais alto, porque é um produto mais caro, tá? A gente pega e divide apenas aquilo que vai usar e reserva a outra parte para que a gente não tenha risco de deixar virar esse pigmento, tá? Então, você vai vir com um pincel pequeno, seco, esse aqui é da MAC também, é o 200E19. Pega o pigmento, tira o excesso e vem depositando em cima do primer que você aplicou. Lembrando que nesse momento nós estamos apenas depositando, tá? Nós ainda vamos esfumar esse pigmento. Eu estou ensinando vocês a começar primeiro pelo olho, porque principalmente para quem é iniciante, é muito difícil fazer um olho com várias transições de cores e não sujar a pele da cliente, tá? Assim a gente consegue fazer a pele, fazer o olho e depois limpar a pele e continuar com a maquiagem. Agora eu vou voltar com o 0141 da Dye Makeup, esfumando esse pigmento. Sempre muito pouco produto, de forma suave. Eu venho com um pincel limpo, esse é o F17 da Dye Makeup, e vou tirando de forma lateral esse pozinho que caiu no rosto dela. Agora, com a minha sombra pronta, eu vou pegar um pincel chanfradinho em diagonal. Esse meu aqui é o da MAC, o 266. E vou pegar um delineador líquido. Esse aqui é da MAC também, o Liquid Last Liner. Para mim, hoje, ele é um dos melhores delineadores que tem para atendimento, devido ao seu tempo de secagem e da qualidade dele, devido à resistência à água, né?
Então eu prefiro ele, acho ele um custo-benefício excelente. Pego pouco produto no meu pincel, encosto no meio do olho dela, acima da raiz do cílio e demarco onde eu vou fazer o meu delineado. Levemente, tá? Faço a primeira marcação de forma suave, lembrando que eu vou fazer aqui um delineado esfumado, que é um dos delineados que mais é pedido no atendimento, tá? Então não se preocupem em fazer um delineado perfeito, porque esse não vai ser um delineado gatinho, tá? Volto agora com mais produto, deposito novamente em cima da linha que eu marquei. O meu limite de aplicação do meu delineado vai ser entre o primeiro fio do cílio superior e o último fio do cílio superior. Aplico ele para que ele fique de forma uniforme. Com o delineador aplicado, agora ainda úmido, eu vou vir com um pincel de ponta fina, com bastante cerdas, que seja macio e que eu consiga esfumar. Vou pegar uma sombra preta opaca, tiro o excesso e vou vir agora esfumando esse delineado que eu fiz no olho da Camila. É um trabalho bem delicado, bem suave, para trazer um efeito elegante para essa maquiagem, tá? Venho novamente com o pincel, vou removendo esse pozinho que caiu no rosto da minha cliente, tá? Bom, agora que a Camila já está com a sombra do olho toda pronta, com o delineador pronto, a gente vai fazer a colagem do cílio, tá? O cílio que eu vou usar na Camila é esse da Miss Friend, ele é um cílio 3D, tá? Eu gosto muito desse estilo de cílio 3D porque ele traz naturalidade para a maquiagem. Algo muito importante que a gente tem que ter, algo muito importante quando a gente for escolher o cílio é se ele tem o mesmo formato do cílio da sua cliente. A Camila, ela tem um cílio mais alongado, tá? Então eu pude escolher para ela um cílio postiço mais alongado. Algo que é muito interessante é você saber cortar o cílio do tamanho certo para que ele não irrite o olho da sua cliente. Começar sempre cortando ele do início no primeiro pelinho do cílio da parte superior e o último no último pelinho da parte superior, respeitando a anatomia do olho da sua cliente. Sempre antes de começar a colagem do cílio postiço, a gente vai passar a máscara de cílio no cílio da parte superior da sua cliente, tá? O que eu vou usar aqui é o Colossal da Maybelline. Ele tem uma secagem rápida. É importante passar a máscara de cílio antes para que você não perca o efeito do seu cílio, tá? Na hora de aplicar a máscara de cílio, é importante você ter muito cuidado com o olho da cliente para ela não vir a lacrimejar, tá? Você vai segurar
com o seu polegar na parte de cima da sobrancelha da sua cliente, erguer levemente, pedir para que ela olhe para baixo e aí você posiciona o seu pincel de lateral, segura no meio do cílio e faz movimento lateral puxando para cima, tá? Lateral puxando para cima. Por que eu peço para minha cliente olhar para baixo? Porque se ela não está vendo onde eu estou com o pincel, é mais fácil para que o olho dela não irrite, tá? Peça para que ela não olhe para cima até você terminar a aplicação, porque senão pode transferir o pigmento da pontinha do cílio aqui na sua sombra e isso vai estragar o seu trabalho. Feito isso, peça para que ela retorne a fechar os olhos. Isso vai evitar que a sua cliente fique com o olho irritando, tá? Agora, como eu já havia escolhido o cílio da minha cliente, eu vou preparar ele para colagem enquanto a máscara de cílio está secando, tá? Eu vou vir com a cola de cílio. Para mim, para atendimento, essa aqui é a melhor, é da Atelier Paris. Ela dura muito. Além de ela durar muito no olho da cliente, ela vai ter uma durabilidade para você como profissional. O tanto que eu passo é esse. Eu aplico a cola, deixo ela secar uns 30 segundos antes de ir para o olho da cliente. Preparo já o próximo. No início, enquanto você não tem experiência, essa maquiagem ela deve levar de 1h10 a 1h30. Então, prepare esse tempo para que você não fique inseguro com a sua cliente na cadeira, tá? Agora, com a cola já em processo de secagem, você vai vir com uma pinça. Essa aqui é uma pinça que eu uso no atendimento, mas pode ser qualquer pinça. Segura no meio do cílio, desse jeito, de forma segura, que você vire e ele não caia. Vem aqui, encosta no centro do olho da cliente e solta. Agora, com o cílio já apoiado, você vai fixar essa ponta, segura um pouquinho. Você vem do outro lado, fixa essa ponta, segura um pouquinho, coloque pressão para que ele fixe no olhar da sua cliente. Venha com a ponta do dedo assentando ele. E com a parte de trás da sua pinça, você encaixa ele de cima para baixo. Pede para que a sua cliente abra rapidamente os olhos e feche. Vou repetir o processo no outro lado. Encaixo no centro. Fixo a parte de fora e agora a parte de dentro do cílio. Venho novamente com a parte de trás da pinça, de cima para baixo, com pressão e encaixando com a pontinha dos dedos para que ele fixe corretamente. Abre o olho e fecha. Agora você pede para que a cliente fique assim até a fixagem completa desse cílio, tá? Com essa parte do olho finalizada, agora eu vou ver se a sobrancelha dela precisa de correção. Eu nunca corrijo a sobrancelha antes, porque às vezes a minha sombra que eu vou criar no olho dela vai me mostrar que essa sobrancelha não precisa talvez de tanta correção como parecia no início, tá? Bom, agora eu vou vir aqui, eu vou começar a preparar a sobrancelha dela. Eu venho com um cotonete e água micelar, tiro toda restinho de sombra, ó, que vai lá pra cima da sobrancelha. A nossa intenção é que essa sobrancelha fique o mais natural possível, por isso eu deixo ela bem limpinha para começar a correção dela. Eu vou corrigir a sobrancelha da Camila com uma pastinha de sobrancelhas. Eu vou usar aqui para ela a da Anastasia Beverly Hills. Essa é a minha pastinha de sobrancelhas que eu vou usar nela. Esse é o pincel que eu vou usar. Esse aqui é da Esfumato, o S159. Eu pego o produto, pouco produto,
E eu vou vir aqui na Camila simulando o pelo da sobrancelha dela, tá? Eu venho da raiz do fio para cima. Quanto mais natural eu deixar essa sobrancelha, mais bonito é o resultado final. Sempre respeitando a direção do fio da sobrancelha da sua cliente. Reforçando o desenho natural. Eu sempre vou fazer primeiro a cauda da minha sobrancelha. Depois, no final, eu venho para a parte interna dela, essa parte de dentro, aonde eu vou demarcar a inicial da minha sobrancelha, tá? Sempre o final da minha sobrancelha, ele tem que terminar desse formato. Eu vou medir o meio da boca da minha cliente, o final da aba do nariz e vou direcionar o meu pincel até aqui. Então, na Camila, a sobrancelha dela pode vir até aqui, tá? Sempre respeitando o direcionamento do fio da sobrancelha da sua cliente, tá? Agora que eu já fiz o final da sobrancelha da Camila, eu vou voltar aqui com um pincel desses de aplicação de máscara de cílio ou de pentear a sobrancelha e vou penteando o cabelinho dela para cima, tá? Toda essa parte do fio da sobrancelha dela eu vou erguer, porque esse movimento de jogar os fios para cima vai deixar a minha sobrancelha mais ampla e proporcionando a ela um olhar mais elevado, tá? Agora que a gente já terminou a cauda da sobrancelha, eu vou pedir para que a Camila fique de frente para mim. Eu vou medir aqui na Camila o início da sobrancelha dela. Ó, o próprio pelo do início da sobrancelha já me mostra o desenho da sobrancelha da Camila. Então, eu vou respeitar esse início de sobrancelha e vou fazer levemente, criar fios novos aqui para cima. Para que ela tenha uma sobrancelha mais marcada no início. Com o desenho da sobrancelha já corrigido, eu vou vir com essa máscara de sobrancelhas da Catherine Hill. Eu vou pegar o meu pincel e pegar o produto, pouco produto, e vou pentear novamente para cima, respeitando o crescimento e o sentido dos fios da sobrancelha da minha cliente. Feito essa parte, eu vou começar a limpar a parte de baixo do olho da Camila
aonde eu já havia preparado essa pele, tá? Vou remover toda a sujidade que possa ter caído aqui, com o disco do algodão ainda seco. Nós vamos remover toda essa sombra aqui de baixo, todo pozinho, qualquer resíduo que tenha, até que o algodão fique o mais limpo possível, tá? Estamos com a parte dos olhos pronta, agora a gente vai para a base, tá? Agora nós vamos aplicar a base no rosto da Camila. Esse pincel que eu vou usar é um Duo Fiber, lembrando que sempre que for líquidos e pastosos a gente vai usar Duo Fiber. O pincel Duo Fiber, ele facilita a aplicação da minha base, tá? Eu vou aplicar a base com ele, ele é o da MAC, o 187. Para a pele da Camila eu vou usar uma misturinha de 2 tons de base, a MC15 da MAC e a Atelier Paris Clear Nude 2Y, tá? Eu vou misturar esses dois tipos de base porque a base da Atelier Paris ela tem uma consistência mais pesada, ela vai dar uma cobertura maior. E a da MAC ela é uma base mais fluida, então eu quero criar essa textura mais luminosa aqui na pele da Camila. Eu vou pontuar a minha base e eu vou aplicar ela de modo circular, de baixo para cima. Vira para mim, Camila. A gente vai fazer a aplicação mais bruta dessa base com o Duo Fiber e a gente vai finalizar a aplicação dessa base com a nossa esponja anatômica. A esponja que eu vou usar na Camila para finalizar aqui vai ser a Beauty Blender. Ela já está umedecida. E agora, para eu finalizar essa aplicação da base, eu vou pegar a minha Beauty Blender, o Fix Mais, e vou umedecer ela com o Fix Mais. Isso vai trazer mais resistência para minha aplicação, vai me ajudar na secagem dessa base e fazer com que essa base tenha um aspecto mais natural no rosto da minha cliente, tá? Sempre batidinha e suave. Se você tem dúvida se a sua mão tá leve, pergunta para a cliente se ela tá confortável com o que você tá fazendo. A sua cliente vai ser a única pessoa que vai poder te ajudar a crescer como profissional, tá? Porque ela vai ter as opiniões de quem está sentada na sua cadeira, quem está sendo atendida por você é ela. Então, quem pode te passar um parecer melhor do seu atendimento é a sua cliente, tá? Você deve estar se perguntando sobre o acabamento dos olhos, né? Isso a gente vai fazer no final da maquiagem, tá? Não se preocupe. E vocês já vão entender o porquê. Sempre que eu vou aplicar a maquiagem na base, eu vou vir trazendo ela para o pescoço, tá? Lembrando que é muito importante perguntar para a cliente
até onde a roupa que ela vai usar no seu evento vai mostrar o colo dela, o pescoço, para que você não deixe ela maquiada apenas no rosto, tá? Eu vou ensinar vocês também como fazer essa correção do colo de uma forma mais prática e rápida, para não perder tempo no dia do atendimento. Agora que a gente fez a primeira parte da base, eu vou vir com um leque. Algumas pessoas preferem um ventiladorzinho, eu prefiro o leque porque o vento dele é mais forte do que o do ventilador, se torna mais confortável para cliente porque também não tem barulho. E pensando em custo-benefício, o leque é muito mais barato. Sendo feita essa primeira camada da pele, agora eu vou pegar o restante da base que eu tenho na minha pochette e vou aplicar na minha cliente. Já com a esponja, não mais com o pincel, tá? Peça para que a sua cliente projete a boca dela para baixo, para que você pegue todos os ladinhos do rosto, todas as dobrinhas de nariz. Porque aqui é algo que depois que a base seca, fica muito nítido se tiver sem base, tá? Agora, para finalizar essa região dos olhos, eu vou vir com aquela primeira esponjinha que eu usei na pálpebra e vou colocando ela com o restinho da base nas extremidades de olhos, nariz. Contorno de sobrancelha. Sendo feito isso, antes de eu começar a aplicar contorno e corretivo, eu vou borrifar novamente no rosto da minha cliente o Fix Mais. Se você não tiver o Fix Mais, pode ser qualquer bruma da sua preferência, tá? Eu uso o Fix Mais porque ele faz parte dos produtos da minha bancada, é um produto que eu uso muito, gosto e recomendo. Sendo feito isso, agora eu vou continuar com a parte de correção dessa minha maquiagem. Agora, eu quero ainda uniformizar o tom abaixo do olho da minha cliente. Se você perceber, a Camila ela tem um tom um pouco mais escuro na parte interna do olho dela. Eu vou vir com um corretivo que seja mais próximo possível do tom dessa base que eu passei, não mais claro, mas mais uniforme possível, tá? A gente não gosta de criar aquele famoso triângulo invertido aqui, não é essa a intenção, não no estilo de maquiagem que eu estou ensinando para vocês, porque o estilo de maquiagem de atendimento é uma maquiagem que respeita mais o rosto da sua cliente, não é uma maquiagem artística. A gente quer que ela leve para o seu evento uma maquiagem de embelezamento, tá? Que ela consiga se sentir linda sendo ela mesma. Observem a diferença desse lado para o outro. Agora, novamente, a gente pega o produto,
sempre com batidinhas, a pontinha da esponja sempre para o lado de dentro do olho, tá? Sempre no final você vai jogar esse produto para a extremidade do rosto da sua cliente. Você tem liberdade sempre para pedir para a sua cliente virar para você e se afaste pelo menos 30 centímetros dela para você ver de longe como as pessoas vão ver ela se está tudo uniforme. Sendo feito isso, você vê se você quer iluminar mais algum ponto do rosto da sua cliente. Eu vou escolher iluminar o centro do nariz da Camila para levemente afinar o nariz dela. É algo que a Camila, como cliente, já me pede. E é algo que, se a sua cliente não pediu, você tem que perguntar para ela se ela quer. E eu vou iluminar o centro do queixo da Camila. Para isso, eu vou escolher o meu tom mais claro do corretivo. Vou vir dando leves batidinhas. Quando você faz a correção da parte inferior do olho da sua cliente, que você já começa a iluminar, você vai perceber que o próprio rosto vai mostrar para você aonde você precisa fazer os contornos, tá? O da Camila, ele já me sombreou, então eu sei que eu vou traçar linhas de contorno aqui, 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 tá bom? Você tem que começar a observar a mensagem que o rosto da sua cliente passa para você. Para fazer o contorno do rosto da Camila, eu vou usar um pincel Dual Fiber, esse é o da Dye Makeup, o F09, tá? Vou usar aqui uma base da Makeup Forever, de um tom mais terroso, tá? Esse aqui é o Y505. Eu vou usar base porque eu não quero que o rosto da Camila fique marcado, tá? Então eu vou vir, tiro o máximo de excesso possível, peço para a Camila virar para a luz e vou demarcando o rosto dela aonde eu quero fazer o contorno, tá? Venho batendo sempre e eu vou subir com esse contorno até aqui na altura da sobrancelha dela, tá? Sempre respeitando a linha da marcação do contorno, tá? Ela não deve passar do meio dos olhos, tá? Feita essa marcação com o pincel, eu vou voltar com o lado limpo da minha Beauty Blender e vou desmarcar esse contorno. Leves batidinhas, tornando isso suave, trazendo traço elegante para o rosto da sua cliente. Observem a diferença de um lado com contorno e um lado sem contorno, tá? É leve e suave porque eu vou finalizar com o pó. Agora eu vou fazer no outro lado do rosto da Camila o mesmo processo que eu fiz no lado direito. Você vai trazer esse sombreado até perto aqui, da onde a gente vai fazer a junção da sombra
com o contorno, tá? Então não se preocupe com essa marcação. Vamos vir aqui com a Beauty Blender e desmarcar as extremidades do nosso contorno. Observem como a Camila já ficou com o contorno inicial. Contorno lateral feito, nós vamos para a parte mais pedida, que foi como afinar o nariz, tá? Sempre lembrando que a gente pergunta para a cliente se ela quer esse tipo de serviço, tá? Se ela gosta que afine. A Camila, como minha cliente, ela já pede naturalmente. Eu vou usar um Duo Fiber, esse aqui é o da marca, o 287. Vou aplicar na lateral do nariz, levemente, o mesmo contorno que eu usei no restante do contorno do rosto dela. Vou levantar levemente o rosto dela, vir da parte de baixo do nariz para cima. Lembrando que eu não vou fechar isso daqui, porque a gente fala que vira o famoso nariz de rena, tá? Ele não fica um nariz natural. Então, eu vou respeitar o desenho da parte de baixo, deixando um leve espaço aqui para que não se junte as linhas, tá? Eu venho dando batidinhas laterais, fazendo o contorno aqui de cima, da junção com a sombra dela, do olho, afunilando para o centro do nariz, tá? Venho com aquela nossa esponja pequena, com a parte da ponta dela que está limpa, eu vou dar batidinhas para deixar mais suave os nossos traços de contorno. Com a parte dela que ainda tem um restinho de contorno claro, de corretivo claro, eu vou bater no centro do nariz da Camila e volto para o lado escuro e faço a lateral. Venho agora aqui na plaquete, pego um pouquinho do escuro e dou batidinhas. Leves, sempre leve e sempre batidinhas, nunca arrastando para não remover a base que está embaixo, tá? Camila, vire de frente para mim. Tenha muito cuidado para não deixar a correção do nariz da sua cliente criar um aspecto torto. Cuidar principalmente com a parte óssea. Algumas clientes têm desvio no osso, isso pode projetar mais ainda, tá? Então, cuidar muito nessa parte. Sempre tomando a distância, como eu já ensinei no início, na parte do contorno, verificando se de longe isso está ficando visualmente bonito. Tente achar a percepção na hora de corrigir a maquiagem da sua cliente. Nós temos várias técnicas, tá? Para corrigir o nariz. A que eu estou ensinando para vocês é uma das mais fáceis. Com o restinho do produto que temos na esponja, a gente vai contornar levemente a linha do maxilar dela na parte de baixo, tá? Agora, nós vamos desmarcar o contorno dela com um contorno em pó. Eu tô usando essa paleta da MAC. Eu vou pegar um marrom de fundo quente, vou vir no nariz,
E vou esfumar mais ainda. Sejam bem criteriosas quanto essa parte de contorno, tá? É muito, muito importante que o contorno fique bem feito, que não fique marcado, que você consiga trazer um efeito natural para o rosto da sua cliente. Do mesmo jeito que eu selei o contorno do nariz, eu vou selar os contornos laterais do rosto dela. Sempre movimentos circulares para cima, depositando o pó com muito cuidado para não ficar arrastando. Agora nós vamos trabalhar com o iluminador em pó no rosto da Camila, para que a gente consiga acender e projetar o nosso contorno. Eu vou usar na Camila o iluminador da MAC, o Soft Gently. E vou usar na Camila um iluminador bronzer da The Balm. Esses dois aqui. Vou misturar os dois e passar na Camila. Eu vou virar o rosto da Camila para a luz e vou pontuar o meu iluminador acima do meu contorno que eu tinha criado no rosto da Camila. Eu venho com esse iluminador até o início da área dos olhos. E com o iluminador mais claro, eu dou um ponto acima da sobrancelha. Agora, eu vou vir só com Soft Gently no ponto alto do nariz da Camila e na pontinha. Isso vai trazer mais suavidade e luminosidade para o desenho do nariz dela. Do mesmo jeito, aonde eu havia passado o corretivo claro no queixo dela e no arco do cupido. Agora que a gente já trabalhou contorno e iluminação, eu vou trabalhar a parte de blush no rosto da Camila. Vou usar um pincel de cerdas naturais, fofinho com bastante cerdas. Esse aqui é o 109 da MAC, com um blush rosado para acender os tons do rosto da Camila. Trazer um aspecto saudável para a maquiagem dela. Eu vou olhar o meio dos olhos dela e o início do meu sombreado do contorno. Vou aplicar e carregar esse tom mais rosado para a junção do meu iluminador com o contorno. Sempre respeitando de média de 1 a 2 dedos aqui de distância do nariz dela. Algumas clientes gostam, eu também gosto, de dar uma leve batidinha na ponta do nariz. A gente diz que é onde o sol bate, né? Trazendo aquele efeito mais rosado para o rosto da cliente. Agora, para desmarcar o efeito
do blush e trazer mais naturalidade e fixação para essa pele, eu vou vir com um pó. Aqui eu vou usar um pó compacto, esse aqui é o da MAC, o Medium. Eu vou pegar um pincel de cerdas naturais, esse aqui é um pincel de cerdas bem fofinho. Ele vai me ajudar a finalizar essa maquiagem. Eu vou vir com ele por toda a superfície do rosto, sem medo, porque toda essa maquiagem já foi aplicada e fixada. Olha para cima, Camila. Converse sempre com a sua cliente, deixe ela à vontade para falar alguma coisa se ela precisar. E agora, com a pele fixada com o pó, trazendo também aqui onde a gente aplicou a base no pescoço da Camila, eu vou passar novamente o fixador na pele dela e aí a gente vai finalizar a parte dos olhos. Fecha o olho, por favor, Camila. Eu vou aplicar também nas sombras para acender as cores, tá? Não tenha medo de molhar essa pele porque ela já está fixada. Você vai vir com o leque e vai auxiliar no processo de secagem. Lembrando que você tem que pedir para sua cliente continuar com o olho fechado até ter certeza que essa sombra já está totalmente seca, porque senão a sombra vai transferir, tá? Enquanto a pele da cliente seca, você pode ir para o batom, tá? Antes de finalizar o olho. Enquanto a pele da Camila está secando, eu vou começar a preparar a boca dela para receber o batom. Eu vou pegar a outra pontinha do cotonete, sempre visando economia de materiais. Use uma ponta para corrigir e limpar as sobrancelhas, use a outra ponta para remover a base dos lábios, tá? Não recomendo aplicar batom em cima da base. Tem uma grande chance de craquelar, certo? Então, faça a remoção da base dos lábios cuidadosamente, para que você respeite aonde você já passou a base, nas laterais, para não ter que ficar retocando. Agora eu vou preparar a boca da Camila para receber o batom. O preparo da boca vai ser feito com esse primer da MAC. Ele vai auxiliar na aderência do batom e na hidratação dos lábios, tá? Aplique ele com um pincelzinho de batom e peça para a cliente, após a aplicação, mover os lábios para homogeneizar esse produto. Mexe para mim. Nós escolhemos para essa maquiagem o Brave, é um batom da MAC. É um batom muito usado por noivas, tá? Mas também por formandas e convidadas em geral. Ele tem um tom de boca mais natural, porém ele tem uma cor bem vívida, então a gente consegue usar ele em bastante maquiagens. Eu vou usar um pincelzinho de boca, você pode usar o que você mais gostar. Esse meu aqui, ele tem a ponta chanfradinha, que auxilia muito no processo. A aplicação do batom vai ser feita do centro para as extremidades, tá? Nesse caso aqui, a aplicação e o contorno eu vou fazer com o próprio batom.
Você pode perceber que eu quase não toco no rosto da Camila, tá? Isso é um grande coringa na maquiagem de atendimento, para que você não tenha que ficar corrigindo essa pele, certo? Isso faz você ganhar tempo e muita qualidade no seu atendimento. Lembrando que na maioria do tempo a sua cliente fica de olhos fechados, então essa coisa de não tocar na cliente tem muito motivo, tá? Principalmente na maquiagem de atendimento, tá? A gente tem que pensar no bem-estar e no conforto da cliente sempre. Peça para a cliente abrir a boca levemente para que você possa fazer os contornos internos. Abre a boca para mim, Camila. Você vai pegar a parte do pincel onde ele tem o chanfrado, encostar no lábio da cliente e vir com ele para o meio. Da mesma forma na parte de cima. Agora, com a Camila já com a maquiagem em processo de finalização, com o batom secando, eu vou pedir para que ela abra os olhos novamente e eu vou fazer a parte inferior do olho dela. Eu vou umedecer a minha sombra Bordeaux com um pouquinho de Fix Mais, porque eu não quero que essa sombra caia mais no olho dela, tá? Do olho para a pele, ou que fique irritando o olho dela já pronto. Eu venho com um pincel, pego um pouquinho da sombra umedecida, testo na minha mão, vejo se a cor está do jeito que eu quero. Venho aqui, peço para minha cliente inclinar a cabeça para cima e olhar o máximo que ela puder para trás, para que eu não irrite o olho dela. Venho com a ponta do pincel e vou encostando na base do cílio dela e fazendo um movimento lateral, esfumando essa sombra. Olha para mim, Camila. Observem a diferença de um lado para o outro. Vou fazer o mesmo processo do outro lado, confiro novamente. Sempre do início ao final, aonde começa o cílio inferior e aonde ele termina, tá? Agora que eu já apliquei a primeira camada do que eu quero, eu vou vir com um pincelzinho, aquele que eu apliquei, ó, é o mesmo pincel que eu apliquei o meu pigmento. Eu vou tirar o pigmento dele num algodãozinho seco. Vou vir com esse pincel na parte da minha sombra onde eu não molhei, da mesma sombra, e vou esfumar esse traço que eu fiz aqui. Sempre esfumando do meio para fora. Olha para mim, Camila. Confere com a cliente com a cabeça bem retinha. Lembrando que é muito comum a cliente ter um olho um pouquinho mais baixo que o outro. Sempre confira, veja se você está deixando isso
o mais próximo da igualdade possível. Agora eu vou vir com uma sombra num tom rosado mais claro para fazer a junção da sombra de cima com a de baixo, deixando isso num projeto mais uniforme. Vou usar a segunda sombra que eu usei no olho da Camila, que foi a da paleta da Urban Decay. Esta sombra aqui, El Fuego. Eu vou pegar essa sombra seca, sem umedecer, e vou vir abaixo desse traço esfumado, esfumando com ela. Olha pra mim, Camila. Vou vir com o pincel que eu havia esfumado o olho da Camila, pego a mesma sombra e vou fazer a junção, jogando para o contorno que eu tenho aqui no lado. Agora eu vou vir com um pincel chanfradinho ou qualquer outro que você tenha que esteja limpo. Tirando qualquer resíduo de pó que possa ter aqui. E voltando agora com o nosso pó compacto e a nossa esponjinha pequena, finalizando a área dos olhos. Olha pra cima, Camila. Essa técnica de usar a esponjinha ainda úmida com o pó compacto vai tornar mais resistente essa região abaixo dos olhos. E caso a cliente chore, o pó vai conseguir repelir essa água. Só instrua a sua cliente a não passar a mão no olho, tá? Olha pra mim, Camila. Agora nós vamos iluminar a parte de baixo desse olho com um pouquinho do pigmento que foi usado na parte de cima. Agora, para finalizar essa maquiagem, eu vou dar mais uma borrifada, seja da sua bruma, do seu fixador. Aqui eu vou fazer com Fix Mais, para trazer mais naturalidade e brilho para essa maquiagem. Peço que a cliente permaneça com os olhos fechados. Agora, para finalizar e trazer um efeito mais glow para essa maquiagem, nós vamos passar um gloss na Camila, quase no mesmo tom do batom, só para acender o centro da boca dela. Sempre com pincéis individuais. Se a sua cliente for para um evento onde ela vai usar uma roupa mais decotada, você pode usar desses óleos bronzeadores. Esse aqui é da Lola, tá? Pode aplicar com uma esponjinha, ou você pode também continuar o colo dela com uma base de uma forma mais fluida, dilua a base com hidratante, aplique no colo da sua cliente, mas não deixe ela ficar apenas com o rosto maquiado se ela for ficar toda exposta. Use iluminador, vai da sua conversa com sua cliente, tá bom?
É isso aí, a Camila está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado.